Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. O meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início em mais esta edição, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Pai Criador. Oremos todos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos, ó Deus, pela bênção de estarmos reunidos outra vez ao redor de Tua bendita palavra, com essa congregação invisível, espalhada por todas as partes. Nós agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pela paz, pela saúde e pedimos ao Senhor a direção para mais este programa que visa trazer o conhecimento da bendita palavra do Senhor, que visa nos aproximar cada vez mais do Senhor nosso Deus. E nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos por todas as bênçãos. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus amados, a escritura que vamos ler
está na carta aos Hebreus, capítulo 9, começando no versículo 27 e 28, não é? E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que vão acompanhar, não é? Nós gostaríamos de lembrar que esta programação tem a gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, às 19h30, e todos os domingos, às 18h30. Na verdade, na quarta-feira, nós começamos já logo às 19 horas, porque nós temos meia hora de meditação, né? Então, o culto começa às 19h30, mas nós dizemos 19 horas, porque nessa meia hora já estamos todos ali apostos, meditando, orando em espírito e nos preparando para o culto, né? E na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, que está situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos acontecem às quintas-feiras, da mesma forma que Santa Bárbara, né? Às 19 horas, então, e aos domingos, às 8h30 da manhã. E nós gostaríamos de pedir aos irmãos que assistem os nossos vídeos que não se esqueçam de clicar no gostei, né? No símbolo de joia, para impulsionar os vídeos, né? E também, se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, né? Se você gosta dessa programação, se você acha que é importante, então inscreva-se também e clique no gostei para a plataforma ir impulsionando cada vez mais os nossos vídeos para que outras pessoas também sejam alcançadas, né? E nós temos 3 grupos de WhatsApp que transmitem também toda a programação deste canal. Então, se você desejar fazer parte, desejar se inscrever, né, em um desses grupos, aí embaixo tem o número, o WhatsApp está aí, não é? E você pode pedir através desse próprio número aí. Mas se não, você pode também deixar o seu desejo, manifestar o seu desejo aí nos comentários, não é? E deixe também nos comentários o teu pedido de oração, com o teu nome, endereço e aquilo que você está necessitando, e nós estaremos orando, atendendo o seu pedido. Bom, então, dito todas essas coisas, nós vamos aqui agora para a leitura da Sagrada Escritura, conforme nós anunciamos, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura, não é? E agora nós vamos aqui então para a mensagem que nós estamos estudando, que é sua vida digna do Evangelho? É uma mensagem que é uma pergunta sugestiva, não é? É sua vida digna do Evangelho? E nós estamos parados no parágrafo 118 e vamos continuar a partir do 119. Então vamos aqui, não é? Vocês viram outro dia aquela freira que eles colocaram no jornal? Uma nova santa morreu. Uns 100 anos atrás ou algo assim. E eles canonizaram agora e fizeram dela uma santa. E eles disseram que ela havia voltado da morte
e rezado por algumas pessoas enfermas, ou por alguma pessoa enferma que tinha leucemia. Não foi isso? Isso estava em uma das revistas. Simplesmente pensem no quanto eles tentaram mostrar aquilo, enquanto há centenas e centenas de casos bem debaixo do nariz do povo aqui. O que é isto? Uma coisa para mostrar a igreja protestante exatamente nisto. Vem, isso faz pensar algo, e então as verdadeiras obras do Senhor, onde são perfeitamente vindicadas, provadas, eles não se atrevem a colocar isso nos jornais. Aí está você. Bom, como nós dissemos na programação anterior, nós estávamos lendo aquela porção aqui da mensagem, onde aquele garotinho, bebê, lá no México, foi ressuscitado. E depois levaram o caso para o médico que tinha tratado do bebê, e o médico deu o atestado que o garotinho realmente, o bebê realmente havia falecido às 9 horas da manhã. E quando foi 10 horas da noite, lá na reunião do profeta de Deus, o garotinho foi ressuscitado, não é? Mas só que lá nesse caso, ele disse que os jornais não puderam conter aquilo e escreveram em seus artigos o acontecido, não é? Mas, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que não há interesse em divulgar as coisas verdadeiras que Deus faz, não é? E às vezes dá-se muita ênfase em alguma coisa que pode ser duvidosa. Nós lemos aqui na Escritura que ao homem está ordenado, quer dizer, ao ser humano, não é? Está ordenado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo para cada pessoa. É assim. Mas, se você observar algum detalhe, você vai encontrar algumas pessoas, pelo menos na Bíblia, e no ministério profético de William Branham também teve, não é? Houve 5 ressurreições de mortos autênticas, incluindo a do bebezinho, da porção lida ontem, no culto de ontem, não é? Mas na Bíblia nós também temos, por exemplo, Lázaro, nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, nós temos a ressurreição da filha de Jairo, e assim por diante, né? São ressurreições autênticas. Se você não quer crer na ressurreição do ministério do profeta de Deus, agora no século XX, você tem que crer na Bíblia, né? Houve sim ressurreições na Bíblia. Aí você se pergunta, mas então, e a escritura aqui que nós acabamos de ler? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o que ocorre é o seguinte, que essa expressão que ao homem está ordenado morrer uma só vez, significa que ele não pode viver agora uma vida, depois morrer, depois passado um tempo, porque o caso da freira aqui fazia 100 anos, não é? Passados 100 anos, aí essa pessoa ressuscitaria e teria uma outra vida normal aqui na Terra. Não é possível acontecer isso. Mas no caso de Lázaro, ele não teve 2 vidas, né? No caso do filho da viúva de Naim, ele também não teve 2 vidas. Ele morreu e não tinha sido sepultado ainda, né? Depois ele recebeu a vida de volta. Assim também aconteceu no ministério do profeta de Deus, né? Então não foram 2 vidas, uma vida só que houve uma morte e ressurreição dentro da mesma vida, né? Então é bom que fique claro esses detalhes assim, que é importante. Bom, eles receberam o convite e o rejeitaram, sim senhor.
Eles não podem compreender como uma mensagem simples, um povo simples, ao rejeitar uma coisa como aquela, que os levaria ao caos. Uma mulher me disse em Grants Pass, Oregon, há algum tempo atrás, uma católica saiu de lá para condenar e escrever. Ela era repórter de um jornal com um maço de cigarros em sua mão. Ele está falando das características da repórter, né? Ela era uma repórter de um jornal com um maço de cigarro em sua mão e ela disse: eu quero falar com o Senhor. Eu disse: o que é que você deseja dizer? Ela disse: eu quero lhe fazer algumas perguntas a respeito dessa sua religião. E eu disse: o que é que você deseja perguntar? E ela disse: com qual autoridade você faz isto? Eu disse: no nome de Jesus Cristo, através de uma chamada divina. E ela seguiu em frente com sua inteligência. Eu disse: um momento. Ela disse: se eu tivesse que me associar com aquele grupo de ignorantes lá em cima, ela disse, eu nem mesmo queria ser uma cristã. Ela disse: e se eles dizem que essas pessoas governarão a terra algum dia? Ela disse: eu espero não estar aqui. Eu disse: não se preocupe, você não estará. Eu disse: você não tem que se preocupar a respeito disso, porque ela disse, todos aqueles procedimentos e a gritaria. Eu disse: e você diz ser católica? Ela disse: eu sou. Eu disse: você sabia que a abençoada Virgem Maria teve que receber o Espírito Santo e falar em línguas e dançar no Espírito da mesma maneira que eles fizeram antes que Deus a recebesse? Vocês chamam de a Mãe de Deus. Ela disse: isto é bobagem. Eu pensei, um momento, eu não estou suposto a olhar na Bíblia. Então, ela disse que não gostaria de estar no meio desse povo com essa gritaria, né? E assim, por causa do Espírito Santo, né? Como aconteceu lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu neles, nos discípulos ali no cenáculo, e eles começaram a gritar, falar em outras línguas, e o povo crente daquele dia lá, de Israel, pensou que eles estivessem bêbados, embriagados, não é? E São Pedro disse: não, eles não estão embriagados. Agora é apenas a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados. Isso é o cumprimento das profecias, não é? E assim por diante. Então, o profeta mencionou o caso de Maria e ele disse: você sabia que Maria teve que estar lá no meio deles? Lá no Pentecostes, no cenáculo, não é? Ela disse: mas eu não estou suposto a crer na Bíblia, né? Aí é que está a questão. Eu não estou suposto a crer na Bíblia. Eu disse: então, como você saberá o que é a verdade ou não? Ela disse: eu tomo a palavra de minha igreja. Eu sigo a minha igreja. Isso é o que muitos fazem. A maioria dos chamados cristãos fazem assim. Eu sigo a minha igreja. Eu não me importo com o que a Bíblia diz. Não é mesmo? Eu disse: esta é a palavra de Deus. Aqui está ela, bem aqui. Eu te desafio a examiná-la
e Maria estava lá em cima no cenáculo com os outros e recebeu o batismo com o Espírito Santo, como os outros receberam. E vocês a chamam de a Mãe de Deus. Eu disse, e então chamar aqueles de um grupo de lixo lavado? Eu disse, não se preocupe, você não estará lá. Você não tem com que se preocupar, se isso é tudo com que você tem de se preocupar. É melhor que você se preocupe com a sua própria alma pecaminosa, menina. E eu a deixei ir. Bom, então isto aqui foi um diálogo que ele teve com a jornalista, e a jornalista estava discordando, claro, e disse que detestaria ter que viver no céu com esse grupo de pessoas fanáticas, né, chamada por ela assim, não é, e tal. Ele diz, você pode ficar sossegada que você não terá esse tipo de problemas, de ter que viver no céu juntamente com eles. Eu estou no parágrafo 126. Agora, não se esquecendo, a mensagem é sua vida digna do Evangelho. Agora pense em tudo isso. Um simples Deus faz isso tão simples, como poderia Acabe, como poderia Jezabel, como poderiam aquelas pessoas pensarem que Elias era um feiticeiro, pensarem que ele era um espiritualista. Mesmo Acabe disse, aqui está o que causou todos esses problemas em Israel. Ele disse, você é um dos perturbadores, você é um dos que perturbam Israel. Como poderia aquela nação pensar que rejeitar a mensagem de um homem de face peluda, como aquele, sem indumentária de sacerdote, e assim sucessivamente, seria uma condenação? Como que eles poderiam pensar, admitir que rejeitar a mensagem de Elias, aquele homem simples, não era um sacerdote, não era um ministro, apareceu lá do nada, do deserto por lá, né? E com a sua barba grande, seu cabelo grande, seu bastão ali. Então, quer dizer, jamais eles poderiam pensar nisso, que aquilo pudesse ser a verdade de Deus. Como poderia o Egito, que governava o mundo, Faraó com suas classes e dignidades, o mundo nunca mais veio àquele lugar outra vez na ciência e em outros. Como poderiam eles pensar que rejeitar um velho profeta de 80 anos de idade, com suas barbas penduradas, cabelos grisalhos, vindo de lá, um fugitivo, e saindo com uma mensagem, ou você os deixa sair, ou Deus destruirá a nação? Como poderia Faraó? Você me obedecerá, Faraó. Então Moisés chegou a Faraó e entregou a mensagem que Deus tinha dado a ele. Mas, às vezes, nós nos colocamos a pensar o seguinte: isto aqui que nós estamos fazendo, falando sobre essas verdades, é a mesma coisa que jogar água nas costas de um pato. Você joga água nas costas do pato, a água cai nas penas dele e escorre, porque elas estão lubrificadas, não é? Pela própria natureza do pato ali, elas estão lubrificadas e ela escorre, a água não penetra. É a mesma coisa, ficar falando isso toda a vida, é a mesma coisa que estar jogando água nas costas de um pato. Eles não crerão nisso.
Não adianta, eles não crerão nisso. Agora, existem aqueles que creem, ainda que seja uma minoria, mas existe aqueles que creem. Então isso não é para salvar os incrédulos, é para salvar os crentes, porque a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, não é? Então vamos aqui. Faraó disse: obedecer? Ele, Faraó, é um velho homem, algum velho rabugento. Eles pensaram, rejeitar um sujeito dessa maneira é destruir a nação? Quer dizer, acha que isso vai acontecer, né? Um velho rabugento, isso era Moisés com 80 anos já, né? Você acha que rejeitar essas ideias estapafúrdias desse velho, né, que apareceu lá do deserto, isso seria destruir a nação? Mas imagina, isso não vai acontecer. Bom, mas assim aconteceu. Paremos uma pausa por um momento. Oremos e pensemos em que dia estamos vivendo. Onde nós estamos? Em outra era moderna e científica. É melhor pensarmos, talvez, se você parar. Gente, pare e ore por um tempo e pense um pouquinho. Você sentirá melhor depois de ter feito isto. Isto é correto. Então é melhor parar um pouco, né? Dá uma parada, observa, ore a Deus. Ele está dizendo aqui, oremos um pouco. Um cristão não é uma ferramenta ou algum tipo de chave mecânica para um grande regime religioso. Isso é certo. Um cristão não é algum tipo de ferramenta que conserva uma organização religiosa movendo. Um cristão, aquilo não é um cristão. Um cristão é para ser como Cristo. E um cristão não pode ser um cristão até que Cristo entre no homem, a vida de Cristo nele. Então isso produzirá a vida que Cristo viveu e você fará coisas que Cristo fez. Amém. Glória a Deus. Parágrafo 130 agora. Estou falando a respeito de quê? Uma relação pessoal com Cristo. Isso é ser um cristão, não é? Uma relação pessoal com Cristo. O que é isto? É sua vida digna do Evangelho? Agora, estou tentando colocar aquele fundo lá para lhes mostrar que homens e mulheres que eram mulheres de reputação, a Bíblia diz, você observou no último domingo, à noite, algo que esqueci de colocar, Gênesis capítulo 6 e versículo 4. Aqueles homens que tomaram aquelas mulheres para si como esposas eram velhos de fama, homens de reputação, predito para acontecer outra vez, como foi nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Homens de reputação, tomando mulheres, não esposas, tomando mulheres, não é? Não esposas, mulheres procurando carne estranha. Quer dizer, essa expressão aqui, carne estranha, ele quer dizer, esses homens, eles não estavam casados com ela como esposa e esposo oficialmente, corretamente. Eles estavam procurando carne estranha, quer dizer, mulheres diferentes, para terem prazeres com elas, não é? É isto, parágrafo 132 agora.
Veja na Inglaterra, há 2 semanas atrás, veja nos Unidos, veja em todos os lugares, está cheio de prostituição. Grandes homens, grandes oficiais, trazendo desgraça sobre as nações, correndo atrás de mulheres. Aquele grande homem lá na Inglaterra, algum tipo de líder militar, porque observaram vocês, ele tinha uma esposa bonita, sua foto estava lá de um lado, e veja, aquela prostituta da Rússia, porém, ela estava toda vestida de uma maneira sexy e lançou-se a si mesma lá para mostrar sua carne feminina, e o homem caiu por isso. O que precisamos hoje é de filhos de Deus. Nós precisamos de homens no governo que sejam filhos de Deus. Isso é correto. Portanto, um bom rei piedoso pararia com isto, este contrassenso. Então, não haveria nenhuma influência para exercer como fez Davi. Ele colocou um pare nisto. Certamente o fez, porque ele era um rei e lá havia somente... Agora, olha isso aqui no parágrafo 134. A maneira verdadeira é Deus sendo o rei. Não é porque Deus governa e manda seus profetas para advertir o povo. Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. Deus sendo o rei, envia profetas. Não, Samuel lhes disse antes de terem um rei. Ele disse, Deus é o vosso rei. Já lhes disse alguma coisa no nome do Senhor que não acontecesse? Eles disseram, não, isso é correto. Em que vos defraudei? Em vossa maneira de viver? Em nada. Tu nunca nos defraudaste em nossa maneira de viver. E eu nunca lhes disse nada a não ser o que estava certo perante o Senhor. Disse, Deus é vosso rei. Essa era a palavra de Samuel, não é? Mas eles não queriam, eles não quiseram aceitar do mesmo jeito, não é? 135. Nós compreendemos isto e sabemos que tu és um bom homem, Samuel. Nós cremos que a palavra do Senhor veio a ti, mas nós queremos um rei, de qualquer maneira, vem, isto é o que eles querem. Os pentecostais querem uma organização de qualquer maneira. Eles recebem isto é correto. Queriam ser como o resto das igrejas. Vocês são. Sigam em frente, que isto é simplesmente o que toma isto. Mas Deus é o nosso rei. Deus é o nosso rei, sim, Senhor. O que é isto? É porque as pessoas, como eles fizeram nos dias de Cristo, como eles têm feito em cada era, eles encontram uma desculpa. Eles têm seus próprios credos. Talvez você possa não querer dizer, eu comprei uma vaca e eu tenho que ir ver se ela trabalhará ou não. Não é? Quer dizer, às vezes a pessoa não vai falar dessa forma assim, mas vai rejeitar o convite do mesmo jeito, né? Se ela trabalhará dessa forma ou não, ou dará leite, ou que tipo de gado ela é.
Você pode não ter essa desculpa, mas aqui está o tipo de desculpa. As pessoas podem dizer: sou um tal, pertenço a tal igreja. Nós não cremos nisso, então eu pertenço a esta ala e a gente não crê nessas coisas que você está dizendo, não é? Não cremos nisso. Eu sou de outra tal ala, né? Nós não cremos nisso. Então esse aqui não crê nisso porque é dessa ala, este aqui não crê nisso porque é dessa outra, não é? Nós não cremos em tal coisa como aquilo. E eu sou de outra tal ala religiosa, né? Bem, aquilo não tem nada a ver com isso. Aquilo não quer dizer que você é um cristão. Aquilo significa que você pertence a um grupo de pessoas que são organizados. E você pertence a uma loja religiosa, né? A uma loja religiosa. A uma loja. E são lojas, né? Associações, né? Assim por diante. Não há tal coisa como uma igreja pentecostal, não há tal coisa como uma outra igreja, loja tal, loja isso, loja aquilo, mas há somente uma igreja e há somente um caminho que você pode chegar a isto, e isto é através do nascimento. Você é nascido na Igreja de Jesus Cristo e é um membro de seu corpo da delegação espiritual do céu. E então os sinais de Cristo estarão com você, viverão através de você. Aleluia. Acho que eu vou parar por aqui, não é? Porque o tempo vai passando ali e a mensagem não acabou e não vai acabar, e quando acabar tem mais outra, porque isso aqui é um poço artesiano para nós. Essas águas vivas da palavra nunca secarão, não é? Mas eu quero fazer um desafio aqui, lançar um desafio antes de nós orarmos, não é? Eu quero que alguém mostre em qualquer mensagem de William Branham aonde ele te incentivou a desacreditar da palavra de Deus, a desacreditar da Bíblia Sagrada, né? Ele, em qualquer mensagem que ele tenha pregado, ele incentivou as pessoas a acreditarem, a viverem aquilo que a palavra de Deus pede que cada um de nós vivamos, não é? Então nós chegamos ao parágrafo 138 e nós vamos ter um minuto de oração agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo pelas bênçãos recebidas das Tuas santas mãos, pelas vitórias, pelos livramentos e acima de tudo, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos enviado, palavra revelada, palavra inspirada pelo profeta mensageiro para esta era. Nós agradecemos ao Senhor por isso, ó Pai, e nós pedimos as bênçãos do Senhor em favor de todos os enfermos, que eles recebam a cura divina, eles recebam a saúde em seus corpos, que toda infecção, todo abscesso, todo demônio saia dos corpos. Vai-te, Satanás, dos corpos, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o profeta de Deus diz que a cura divina está dentro de nós, ela vem de dentro para fora, e o poder de Deus que está dentro de nós, a fé que está dentro de nós, expulsa as doenças. Aleluia. Deus bendito, abençoa os hospitalizados, os que estão acamados em suas casas, os lares aflitos, com problemas, com dificuldades, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas, abençoando a cada um. Alguém que porventura esteja em dúvida com a sua fé, que o Senhor possa socorrer esse irmão, socorrer esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre.
Amém, amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, chegamos ao final do programa de hoje, não é? Este programa, na verdade, é um culto para todos nós. E se o Senhor Deus permitir, nós estaremos com vocês amanhã, porque a nossa programação aqui é diária, não é? Através do canal, que é a mensagem do sétimo anjo, e o programa também tem o mesmo título, a mensagem do sétimo anjo. Então nós visamos levar ao conhecimento dos filhos de Deus a mensagem do mensageiro que Deus tem nos enviado para esta era. E você não se preocupe, você não se importe com aqueles que denigrem a imagem do profeta de Deus, que tentam roubar a fé de cada um. Sempre foi assim e isso não seria diferente hoje. Você prossiga na sua fé, prossiga firme, olhando para a frente e não olhando para os lados, não é? Que Deus abençoe a todos no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.